Em Brasília, a Polícia Federal concluiu inquérito contra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Segundo os investigadores, foram encontradas evidências de que ela recebeu quase R$ 1 milhão de propina. A Polícia Federal enviou o relatório do inquérito ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em março. Nele, a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, e o marido Paulo Bernardo, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, são investigados. O inquérito é um desdobramento da Operação Lava Jato e apura fraude de empréstimos consignados para funcionários públicos federais. A empresa Consiste, que administrava o programa de computador usado nos empréstimos, é suspeita de ter repassado 100 milhões de reais para o Partido dos Trabalhadores e para políticos. E também de ter feito pagamentos ao escritório do advogado eleitoral Guilherme Gonçalves, suspeito de repassar dinheiro a Gleisi Hoffmann. O site da revista Veja revelou hoje que a Polícia Federal concluiu que Gleisi recebeu dinheiro do Ministério do Planejamento. A TV Globo confirmou as informações e teve acesso ao relatório da Polícia Federal sobre o caso. Segundo as investigações, há pagamentos e movimentação de valores ligados a Gleisi que chegam a R$ 1 milhão e teriam origem no esquema da Consiste. A PF fala em corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O relatório diz: existem indicativos de que Gleisi Hoffmann, de alguma forma, colaborou para ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores oriundos do esquema criminoso Consiste, pois foram identificados diversos registros de pagamentos feitos em benefício da senadora Gleisi Hoffmann ou de pessoas relacionadas a ela e ou ao marido Paulo Bernardo entre os anos de 2010 e 2015. Segundo as investigações, R$ 390 mil registrados como pagamentos feitos por Paulo Bernardo e Gleisi ao advogado, na verdade, tinham outra origem. Era dinheiro da Consiste. A Polícia Federal também aponta o possível pagamento de Caixa 2 pela companhia aérea TAM, hoje Latam, à senadora Gleisi Hoffmann. A PF encontrou o registro de um pagamento no valor de R$ 300 mil no dia 30 de agosto de 2010 para o escritório de Guilherme Gonçalves, que diz que não prestou serviço nenhum de consultoria à empresa. Para a PF, trata-se de um contrato simulado, que pode configurar o crime de falsidade ideológica eleitoral. A PF concluiu que existem indicativos de que Gleisi Hoffmann, com a participação de Marco Antônio Bolonha, ex-presidente da TAM, Luiz Cláudio Matos de Aguiar, ex-diretor jurídico da empresa, e Guilherme Gonçalves, advogado da área eleitoral, ao menos omitiu, em documento público ou particular, a saber a prestação de contas relativa à campanha ao Senado Federal de 2010, declaração de que recebeu, em 30 de agosto de 2010, R$ 300 mil da empresa TAM para fins eleitorais, por intermédio de um contrato de consultoria jurídica simulado entre o escritório de Guilherme Gonçalves e a empresa TAM, sem a correspondente prestação do serviço, mas com registro de uso como honorário eleitoral. Quero aqui dizer que eu tenho certeza que se a gente não tivesse tido pandemia, Covid, que foi um desastre econômico e de saúde para o nosso país, é impensável o avanço que nós teríamos conquistado nesses 4 anos do governo Bolsonaro, porque mesmo assim ele ainda conseguiu entregar com mais de 50 bilhões em caixa para esse governo perdulário, gastador, esse desgoverno. É importante que a gente diga que em menos de 1 ano de governo Lula, e é por isso que eles odeiam tanto o Bolsonaro, as máscaras estão caindo e as pessoas, aos milhões arrependidas de terem feito o tal do L. 180 bilhões de déficit, 1 bilhão só em viagens para 26 países, 1.300 pessoas inúteis levadas só no COP28 passear em Dubai, enquanto a Amazônia queima mais do que nunca e os Yanomamis morrem feito moscas, mas ninguém mais fala sobre isso na grande imprensa. Preocupações vis fora da realidade da população é só que a gente vê sair da boca dos ministros desse governo, que quebram propositalmente o Brasil justamente por causa desse sincericídio dito pelo Lula, de que as pessoas, quando melhoram um pouco de vida ou têm um pouco mais de informação, já não querem mais votar no PT. É por isso que eles querem deixar as pessoas na miséria e na dependência, com baixa escolaridade. É por isso o ataque à educação dos nossos filhos, dos nossos netos. A nossa grande chave de saída disso é os pais e as mães
se atentarem pela educação dos filhos, entrarem para dentro das escolas, fiscalizarem o que está sendo ensinado, ensinarem em casa tudo o que precisarem, terem a responsabilidade de fazer parte da vida educacional dos seus filhos, porque é só na questão da educação que a gente consegue virar essa chave. Porque o plano dessa esquerda, que se alimenta da miséria, é destruir a educação e quebrar o país, destruindo o agro e os empreendedores, acabando com a livre concorrência, ajudando só os monopólios dos seus amigos. 40 bilhões, Júlio, para os países da América Latina vão voltar a fluir, sangrando das veias desse país, enquanto não veio R$1 de ajuda financeira até agora para os municípios devastados pela enchente no Rio Grande do Sul. Ele tirou milhões de pessoas do Bolsa Família, porque ele... Bom, eu sei que tá um pouco tarde aí, mas se esse vídeo chegar até você antes de você dormir, saiba que o cenário já está sendo preparado. E que cenário é esse? Segura aí. Preste atenção nas imagens, olha só. Vários líderes estão em reunião com o Papa Francisco durante este mês de junho. Inclusive, líderes de países, governos estão se reunindo. Inclusive, o presidente Lula, está em reunião para debater concernente à paz e à fome. Meus irmãos, a Bíblia está se cumprindo. Deixa aí a sua... Pessoal, vamos lá. Ao ver esse vídeo aqui, eu vejo pessoas dizendo da seguinte maneira: o cenário já está preparado para a chegada do anticristo. Sim, o cenário pode estar sendo preparado através de reuniões com grandes líderes governamentais e mundiais. Até porque o anticristo, ele será um déspota mundial e governamental que exercerá uma forte influência sobre muitos líderes, tá, nas nações, e também ele vai controlar diversas áreas, entre elas a política, a religião, vai controlar a mente dos homens, vai estabelecer a falsa paz e uma informação muito importante: ele irá controlar o futuro Império Romano restaurado, tá? Então, ele virá de Roma, eu acredito que ele vem de Roma e controlará o futuro Império Romano restaurado. Só que, através dessa reunião, a gente não consegue dizer, o anticristo é fulano, ciclano e beltrano. Irmão Gui, quem que você acha que é? Irmãos, eu não tenho ideia, sinceramente. Eu não tenho ideia, isso foge do meu conhecimento. Acredito que ele está sendo preparado para se apresentar ao mundo, tá? Isso precede a vinda do nosso Senhor Jesus. O que vocês pensam aí? Até o próximo. Aqui para a gente essa manobra aí do governo para reduzir a projeção de gastos da Previdência. Isso é possível, é normal, ou pode o governo incorrer em alguma irregularidade por conta aí dessa manobra? Paula, isso tem cheiro de pedalada, aumentou ainda mais a percepção, porque muito provavelmente é uma pedalada fiscal. O que o governo fez? Ele tem ali um crescimento de 0,64% do crescimento dos gastos que tem com Previdência, né? O que se chama de crescimento vegetativo. O governo foi lá e de repente falou, não, o crescimento do gasto é bem menor, 0,17%. De onde ele tirou 0,17%, ninguém faz ideia. Isso gerou, digamos, uma, abre aspas, economia, uma sobra de 11 bilhões 840 milhões de reais. Aí ele usou esse dinheiro. Só que a realidade é o fato. O fato é que gastou a mesma coisa, ou seja, o aumento de 0,64%. Na época da Dilma isso seria chamado de pedalada, até porque isso tem cara de pedalada. Aliás, tudo leva a crer que é uma pedalada. E pedalada deveria gerar impeachment. Eu tenho dito aqui, eu falei um pouquinho mais cedo, de que o governo está num limbo político, porque ele nem é tão forte hoje para liderar o país, mas ainda precisa de um fato político, porque impeachment é um processo político, para um processo como esse ser aberto. Este aqui é um sinal bem grave nesse sentido, ou seja, isso é quase que uma maquiagem de gastos. Você diz que você gastou menos, então, para te dar a liberdade de gastar um pouco mais. Eu economizei lá e vou gastar, só que não economizou, mas continuou gastando. Entende por que os empresários disseram que chega? Chega já há muito tempo, né? Como Augusto fez menção, você não pode querer uma coisa diferente mantendo as mesmas pessoas lá. O Lula é o Lula, o PT é o PT, que foi contra tudo que trouxe avanço no país desde a Constituição de 88, privatizações, lei de responsabilidade fiscal,
privatizações, bom, tudo que modernizou ou modernizava o país, o PT era contra. Usa o que tem de pior, gasta mais do que arrecada. E aí compromete o presente e o futuro dos brasileiros. Deputado, assim que terminaram as eleições, o senhor e outros integrantes do PL, inclusive o senador Flávio Bolsonaro, reconheceram o resultado nas urnas. O senhor fala agora que são as regras do jogo, né? Acabou de falar a respeito disso. Uma vez que o presidente já tomou posse, ainda existe espaço, na opinião do senhor, para questionamento em relação ao resultado das eleições? Olha, para mim, questionamento ele tem que ser aberto para qualquer coisa. Começa por aí. Tem gente que questiona até hoje jogos de futebol, entrou, não entrou, foi mão, não foi mão. Tem gente que questiona o casamento, traiu, não me traiu. Tem gente que você tem que ser livre para poder questionar todas as coisas. Eu estou impossibilitado de questionar o processo eleitoral. Porque senão eu tomo uma multa aqui ao vivo de R$20 mil, descontado do meu contra-cheque. Ou seja, isso eu vejo que a nossa democracia... inclusive também estou impossibilitado de falar qualquer coisa que atente contra o Estado Democrático de Direito, porque o senhor ministro Alexandre de Moraes disse que eu também posso sofrer multa. Eu vejo que a nossa democracia ela é um falso Deus. É algo que a gente olha, como se de fato fosse algo pleno, algo eficaz, mas por um outro lado, pessoas estão sendo impossibilitadas de questionar. E eu acho que é válido. Se alguém quiser questionar tanto o processo eleitoral, quanto a questão dos votos, de como foi feito ali no Nordeste a questão das inserções dos rádios, nas televisões, se alguém quiser questionar as urnas, eu acho que é um direito de todos. Até o Estado Democrático de Direito? Não, o Estado Democrático de Direito hoje, por exemplo, vamos lá, a democracia, hoje ela é colocada como se fosse uma virtude, né? Nossa, como você é democrático. Democracia nunca foi virtude. Democracia é um modelo de governo, assim como tem a aristocracia, a oligarquia, a tirania. Então a democracia hoje, ela está sendo colocada como um valor, como a verdade, como a bondade, como a honestidade, como a solidariedade. Então, peraí, na verdade hoje eu questionar o processo eleitoral é atacar o Estado Democrático de Direito? Eu dizer que eu acho que o processo eleitoral ele foi desigual, a condução dele é o atacar o Estado Democrático de Direito? Porque hoje nós estamos vendo jornalistas perdendo suas contas e perdendo inclusive seus passaportes. Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, o ministro Alexandre de Moraes cortou o passaporte deles e desmonetizou todos os canais que eles faziam parte. Eu, por exemplo, e vários outros políticos, eu fiquei um mês sem minhas redes sociais e não tive acesso ao processo. Então, assim, o que de fato está acontecendo? E o que mais me assusta é que eu vejo que as pessoas, elas comemoram isso, como se eu fosse um inimigo. No seguinte sentido, nós podemos discutir ideias? Podemos. Eu falei isso, inclusive, no meu primeiro dia de posse. Falei, olha, irei discutir ideias. Mas o que eu pude perceber é que, na maioria das vezes, o lado esquerdo da política acaba votando, acaba falando coisas pessoais e não atacando simplesmente ideias. Então vamos ver, tem algum jornalista hoje de direita que está cerceado de ter suas redes sociais? Sim. Tem algum jornalista de esquerda que perdeu a sua rede social? Não. Então é muita coincidência da vida, somente um lado toda hora ter essa ânsia de verificar a veracidade das coisas. Por que não verifica, por exemplo, do deputado Janones? Que ele disse durante, por exemplo, a campanha eleitoral de que o Bolsonaro ele iria acabar, né, com a aposentadoria, que ele ia acabar com o saque do FGTS, que ia acabar com o 13º, com as férias, e nada aconteceu. Inclusive mentiras contra a minha pessoa. Então, assim, eu vejo que hoje realmente você vê claramente como uma perseguição política. Uma perseguição política bem clara. George Orwell dizia que, olha, a liberdade, ela se significa alguma coisa, sobretudo, é você de dizer coisas que desagradam os outros. Estamos de volta. A Petrobras quer que a senadora Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, ambos do PT, devolvam R$1 milhão aos cofres da empresa. O pedido já foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Mais detalhes você confere no massanews.com. E ele foi a uma palestra de Paulo Guedes. E lá ele ouviu o que Paulo Guedes pensa sobre o futuro do Brasil. Gente, é importante falar que antes, né?
nas eleições, falou que se Lula ganhasse a eleição, em poucos meses o Brasil viraria uma Venezuela. Se você olhar o caos político que está hoje, o caos da economia... Eu não lhe dei o dom, por que você não quer usar? Eu lhe dei o dom de profecia, por que você tem recuado? Tenho lhe dado mensagem, você está resistindo, mas eu não coloquei na sua boca. Eva sobre ganara chedeminara sobre diva fácia. Eu estou colocando autoridade na sua boca. Fale. Eva sarami cantui. Daraminara sobre a fácia. Sobrinante ao dereceriminte a fa. Entre na superfácil. Quando você canta, eu quero tomar você nos meus cânticos. Por que você está se segurando? Na superfácia. Não se preocupe com a repercussão. Eu sou o seu dono. O dom fui eu que lhe dei, a mensagem eu lhe confiei, o talento fui eu que depositei. Use para a minha glória. Eita Deus está marcando encontro nesta manhã. Ele vai lhe dar mensagens e você vai pregar. E alguém vai dizer, ela é pregadora? Não, eu sou apenas uma voz. Ai, é super fá. Eu estou lhe dando rolos proféticos para você desenrolar. Ai, é pra dar a sobrinar a xeremigando e forga no meio de vozes que querem atordoar a minha igreja. Eu levantarei a tua voz como a voz profética de autoridade, e o que tu falares, eu Deus farei cumprir, para que a minha igreja saiba que eu ainda tenho uma voz na terra. Povo abençoado do Brasil, eu vou desmascarar a mentira da Globo, da esquerda, abortistas e de Lula. Estão enganando o povo brasileiro acerca do projeto de lei 1904, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, que pune mulheres que sofreram estupro e querem abortar a partir de 5 meses e meio. Já existe lei dando o direito à mulher que foi estuprada de realizar aborto. Mas vamos entender a questão. Preste atenção. O Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução impedindo os médicos de realizarem aborto em mulheres que foram estupradas a partir de 5 meses e meio por um sistema cruel chamado assistolia. Essa maneira de produzir aborto é tão cruel que é impedida para animais, eutanásia e pena de morte, para vocês verem o nível. Aí, o PSOL, o Partido das Trevas e do Lixo Moral, entrou contra essa resolução do Conselho Federal de Medicina no Supremo Tribunal. E o ditador da toga, Alexandre de Moraes, deu a liminar. Isso é, pode-se abortar em qualquer tempo uma mulher que sofreu estupro a partir de 5 meses e meio, com 7, 8 e 9, para ver a covardia. Aí o deputado Sóstenes faz uma lei, porque fazer leis pertence ao legislativo, dizendo que a penalidade para as mulheres que fazem aborto, que foram estupradas a partir de 5 meses e meio, quando o bebê está pronto para a vida. Agora, a safadeza. A primeira delas, olha que covardia, meninas vão ser presas de 13, 14, 15 anos. Mentira! Menores são imputáveis de pena. Agora, a segunda safadeza, e Lula propagou, como é que pode a mulher que foi estuprada ter uma pena maior do que o estuprador? Essa gente é canalha, cínica e mentirosa. Escute, estava na lei que uma mulher que sofre um estupro tem que ir na delegacia, fazer um registro, denunciar o estuprador para o médico poder fazer o aborto. O que a esquerda fez? Retirou isso. Isso é, protegeu o estuprador.
E qual é a desculpa? Não, constrange a mulher. Mentira. Sabe para quê? É para a mulher chegar diante do médico e mentir. Mesmo que não tenha sido estuprada, é só ela dizer, fui estuprada. Pronto, se faz o aborto. É legalizar o aborto. E eles protegem o quê? O estuprador, o canalha, que vai continuar estuprando mulheres. É isso que a esquerda protegeu Lula e Globo e abortistas assinaram embaixo. Vamos falar a verdade. Uma outra coisa, a França é um país libertino. Colocou na Constituição que o limite para aborto sobre qualquer caso é entre 12 e 14 semanas. 3 meses e 3 meses e meio. O Brasil, a lei, é 5 meses e meio, minha gente. Que vergonha! Uma coisa é lei de aborto, proteção da vida. A vida é a mãe de todos os direitos. Outra coisa é lei para punir estuprador, que a esquerda, a Globo e os abortistas protegeram. Eu quero ver se a esquerda vai apoiar um projeto para dar 40 anos de cadeia para um estuprador e castrar. Porque Bolsonaro fez esse projeto e a esquerda não apoiou, Lula. O teu PT não apoiou. Vocês são cínicos, cretinos, inescrupulosos, enganando a opinião pública brasileira. Existe lei e a mulher que sofre estupro pode abortar. A lei é para dar limite. A partir de 5 meses e meio, não. O bebê está pronto para a vida. Eles preferem matar um ser humano pronto para a vida do que fazer uma cesárea, tirar essa criança e doar. É o massacre dos poderosos sobre os indefesos. Globo, fale a verdade. Lula, fale a verdade. Abortistas, falem a verdade. Esquerda, fale a verdade e não engane o povo brasileiro. Essa é que é a verdade. Parabéns. Arthur Lira, presidente da Câmara, que deu urgência no projeto, a sua coragem. Parabéns, deputado Sócrates Cavalcante, pelo projeto de proteger indefesos e a vida, que é o bem maior. Deus abençoe você, sua família, e livre o Brasil desse massacre sobre os inocentes. O aborto é chamado de holocausto silencioso, né? É o maior genocídio da história, porém é o mais discreto e o mais silencioso, né? Porque quando o bebê é acossado pela tesoura cirúrgica, ele emite como que um grito silencioso. Ele está ali dentro, no líquido amniótico, e nós não conseguimos ouvir. Mas se nós acompanharmos um aborto pelo ultrassom, e o Dr. Bernard Nathanson, ele era um médico aborteiro, quando ele passou a acompanhar os procedimentos de aborto com ultrassom, quando veio essa tecnologia, ele deixou de ser abortista, porque ele ficou chocado com o que ele viu. O bebê se encolhia num cantinho do útero e abria a boquinha como se estivesse gritando de dor. E estava gritando de dor. Nós é que não ouvimos. Então, o aborto é grito silencioso do bebê, né, que é torturado e submetido a esse procedimento atroz. Essa manobra aí do governo para reduzir a projeção de gastos da Previdência. Paula, isso tem cheiro de pedalada e pedalada deveria gerar impeachment.